Olá, seja muito bem-vindo aí ao nosso grupo de estudos fundamentados. Essa é a nossa escola bíblica online, você que está aí no nosso grupo do WhatsApp, você que entrou lá através do nosso grupo principal da igreja e você também que está aí no YouTube assistindo com a gente, você que não faz parte da nossa igreja. Você da nossa igreja, é até bom ter falado isso, que eu vou estar lembrando vocês de compartilhar essa aula. O link está aqui no grupo, mas você pode abençoar a vida de outras pessoas compartilhando esse nosso mini curso teológico com outras pessoas aí que querem aprender mais sobre Cristo, querem crescer aí no ministério, querem crescer como cristãos, porque uma grande realidade é que nós hoje tratamos o estudo da palavra de maneira muito leviana, e é algo muito importante para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa vida com Deus esteja mais realmente fundamentada na palavra de Deus. Como eu disse, essa é a primeira aula, nós tivemos aula passada, a aula inaugural, que nós demos um pequeno panorama aí de todo o nosso curso, e hoje é oficialmente a aula que nós vamos lidar com conteúdo. Hoje a nossa aula vai falar muito sobre a Bíblia, sobre o que é a Bíblia, por que ela é importante na vida do cristão. E você aí, eu quero trazer um dado para que você se sinta motivado a ler mais a sua Bíblia. Hoje nossas pessoas da nossa religião que se consideram protestantes, evangélicos, nós temos um percentual de 98% das pessoas nunca leram a Bíblia toda. E para nós isso é uma vergonha, viu, gente? A gente que tem aí meninos de 12, 13 anos do judaísmo que decoraram os 5 primeiros livros da Bíblia, nós que não lemos nenhuma vez a nossa regra de fé, o nosso principal manual de vida. Então essa fica aí como uma dica e um incentivo para você começar a ler a sua Bíblia hoje mesmo. E como eu disse, nós vamos começar a falar da Bíblia. A nossa primeira aula é um panorama sobre o que é a Bíblia, quanto tempo ela demorou para ser escrita. Então fica aí até o final, que a gente vai ter um conteúdo muito bom para passar para vocês. O que é a Bíblia e por que ela importa tanto para nós cristãos? A Bíblia ela é um livro muito antigo, que muitas pessoas usam aí hoje como um adereço, como um amuleto dentro de casa, abre ela lá no Salmo 91 e acha que isso por si só vai ser uma proteção dentro de casa. E hoje eu quero trazer para vocês o porquê que nós devemos abandonar essa forma de lidar com a nossa Bíblia, com o nosso livro de fé e começar a tratar ele como um manual de vida, como a base da nossa fé, como o nosso entendimento do que é a voz de Deus. Para hoje a gente vai tanto nas igrejas buscando profetas, buscando pessoas que trazem revelação, sendo que a maior revelação que nós temos ali, uma carta de amor que Deus deixou para nós, através desses 66 livros, nós não lemos. Então, hoje eu quero que você deixe de usar a Bíblia como livro de adereço, como um amuleto dentro da sua casa, para entender realmente o que a Bíblia é. A Bíblia, ela precisa ser o nosso manual de vida. Ela é um livro que aponta em todos os livros que tem nessa biblioteca, nesses 66 livros, aponta todos eles para Jesus. Quando nós lemos ali no Gênesis, ali em cada história que nós vemos que o próprio Noé, através da arca, tipificou Jesus, a organização do tabernáculo é uma tipificação de Jesus. Quando nós vemos ali no Santo dos Santos, a pessoa precisava se consagrar. E hoje, quando nós vemos nos evangelhos que o véu se rasgou, o véu que se rasgou era o véu do templo, o véu do tabernáculo. Então, toda a Bíblia ela é uma base de fé que aponta para Jesus. Então nós temos que começar a ter um relacionamento mais próximo dela para que nós possamos começar a ter uma fé mais fortalecida. Quando nós colocamos a nossa base de fé, nós vemos que as principais religiões do mundo hoje, elas têm uma base de fé. O muçulmano, ele tem o Alcorão, o judaísmo, ele tem a Torá ali, que faz parte da nossa Bíblia também, que são os 5 primeiros livros. Então a nossa regra de fé nós precisamos ter uma proximidade com ela. Então, como você está vendo aí no nosso slide, ela é também a voz de Deus para hoje. Eu já ouvi uma frase que diz que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Então, por mais que nós vemos algumas pessoas aí entrando em polêmicas e falando que a Bíblia ela precisa ser atualizada, que ela é arcaica, que era para aquela época, nós vemos o quanto a Bíblia ela é atual. Quando nós lemos a Bíblia, pedimos o auxílio do Espírito Santo, nós sabemos que ele está ali para renovar as misericórdias de Deus. E se você está lendo um versículo, às vezes pela 10ª vez, tenha certeza que é muito possível de Jesus falar com você de maneiras diferentes, lendo o mesmo versículo. E o que significa Bíblia? Bíblia vem do grego biblos, como você está vendo aí no slide. Bíblia ela é literalmente a palavra livros. É uma biblioteca, um compilado de 66 livros com mais de 40 autores. Essa informação não está aí no slide especificamente, mas eu quero trazer para você que são mais de 40 autores, dentre eles pessoas simples, desde pescadores, pessoas que estavam ali na lida diária com o trabalho braçal, até mesmo reis, como é o caso de Davi, de Salomão, que trouxeram a cultura mais rebuscada, uma escrita um pouco mais diferente dos livros do Novo Testamento, que foram escritos por Pedro, escritos por pessoas mais simples.
Então nós vemos aí que a Bíblia, ela até dessa forma, ela fala conosco através da acessibilidade, mostrarmos que nós não precisamos ser teólogos para entender e estudar a Bíblia, buscar mais conhecimento, quer dizer que nós queremos entender mais sobre a natureza de Deus, sobre como que Ele quer falar conosco, e a Bíblia hoje ela traz esse entendimento sobre o nosso Deus, sobre a natureza dele, sobre o quanto Ele nos ama. A nossa Bíblia, ela foi escrita num período de 1500 anos, por cerca de 40 autores, como eu falei para vocês, em 3 idiomas diferentes: grego, hebraico e aramaico. São idiomas que predominantemente o aramaico e o hebraico foram no Velho Testamento e o grego, principalmente no Novo Testamento, ali nas cartas de Paulo, ali nos livros de Lucas e Atos dos Apóstolos, que originalmente foram escritos em grego. E mesmo assim, essa discrepância tão grande de pessoas, essa quantidade de pessoas diferentes, de épocas diferentes, nós vemos o quanto a Bíblia ela aponta exclusivamente em uma unidade de pensamento, em um complexo... Não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, mas uma forma tão complexa de apontar para algo simples, que é Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. E durante todo o texto, durante todo ali os blocos de livros, que hoje, eu não sei se a gente vai falar mais para frente ali, a gente vai ver até quais são as profissões dos autores, mas eu quero dizer para você que através da Bíblia a gente vê diversas formas de apontar para um plano de redenção, do homem se achegar a Deus, do homem se achegar a Cristo. A Bíblia ela existe uma unidade de pensamento muito grande na forma em que ela aponta para Jesus, com a mesma forma de ter um plano de redenção para todo mundo. A Bíblia foi escrita por pessoas comuns, pessoas reais, como você está vendo aqui, pescadores, reis, profetas, médicos, pastores de ovelha. Então, pessoas, como eu disse e torno a dizer, pessoas simples, pessoas do dia a dia. Então, você aí que está aí no seu carro ouvindo essa aula, ou você aí que está na sua casa, colocou na televisão, no YouTube, você não precisa ser um teólogo para estar buscando a Deus. Se você ouvir de pessoas que você está querendo ficar encucado com Bíblia, está querendo ficar um cristão fanático, amém, que você seja fanático por Jesus, porque Ele foi fanático de amor por você. Uma coisa muito interessante a falar da Bíblia, quando a gente fala desses cerca de 40 autores que escreveram ela, é que todos esses seres humanos foram usados e inspirados por Deus para escrever. Quando nós chegamos hoje no cânon atual da Bíblia, nós vemos que, por mais que tiveram historiadores que juntaram todos esses livros, organizaram, quando a gente vê o texto que foi escrito ali, não foi escrito com versículos, com capítulos, nós temos um estudo de historiadores que compilaram isso e fizeram uma forma mais simples de você achar o endereço de algo que está escrito. A gente vê ali que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Por mais que a gente veja que tenha seres humanos colocaram a mão, a forma que ela tem uma unidade de pensamento é impossível da gente não admitir que ela é uma inspiração divina, que ela é algo que Deus colocou à mão e que não tem como a gente negar. Até em livros como, eu não sei se você está atento às nossas redes sociais, livros que a gente falou ali em uma das curiosidades bíblicas, o livro de Esther não cita o nome de Deus especificamente hora nenhuma. Então por que esse livro foi canonizado dentro ali do compilado da Bíblia? Porque é um livro que a gente vê especificamente o agir de Deus ali através da vida de Mordecai, através da vida de Esther. Nós vemos que não se cita especificamente o nome de Deus, mas nós vemos Deus agindo, libertando o povo, livrando o povo de um sacrifício absurdo que ia acontecer. Então, nós vemos, eu pelo menos vejo, até no momento em que a gente tem esse compilado de 66 livros, a gente vai ver isso mais pra frente nos nossos estudos bíblicos, até fora um pouco do nosso curso, que tem livros chamados apócrifos, que são livros que também falam de Deus, do Deus de Israel, mas que não entraram nesse cânon, porque são livros que falam de coisas que não têm essa unidade de pensamento. Então a Bíblia hoje, ela é a nossa regra de fé e a unidade de pensamento que aponta exclusivamente para Cristo e para o nosso plano de salvação. O Antigo e o Novo Testamento, esse ficou um pouquinho menor o slide, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, no YouTube vocês vão conseguir dar um zoom. Mas esse zoom vocês veem que o Antigo Testamento, ele é antes de Jesus, ele fala das leis e dos mandamentos, da promessa do Messias e da aliança de Israel. Esses livros, eles preparam, se você ler exatamente da forma que está ali organizado os 66 livros, eles preparam você para entender quando Jesus chega ali nos evangelhos, qual foi o plano de salvação. Jesus estava preparando o povo, separando o povo de Israel, para que viesse daquele povo escolhido e separado, o Salvador do mundo. Que ele viesse num momento que ele cumprisse todas as profecias que foram separadas para que ele cumprisse ali. Hoje, quando nós vemos as profecias, Jesus ele cumpre mais de 100 profecias específicas
que tem no Antigo Testamento a respeito dele. E quando a gente vai estudar sobre estatística, se Jesus cumprisse cerca de 10 a 15 dessas profecias, a probabilidade já seria de 1 em 1 milhão de acontecer. E Jesus, ele sozinho, ele cumpre mais de 70 profecias específicas sobre a vinda dele, sobre a forma que ele seria batizado, sobre a forma que ele sofreu, sobre até mesmo as coisas que fizeram com ele a respeito da humilhação, a respeito de cuspirem nele. Quando a gente lê o livro de Salmos, o Salmo, se eu não me engano, de número 22, nós vemos o próprio sofrimento do Cristo na cruz, e ele cumpriu especificamente todas essas profecias. E o Novo Testamento, vida, obras e sacrifício de Jesus. Isso tudo contém nos evangelhos, nas 4 biografias ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Graça e fé. Quando nós falamos sobre graça e fé, a gente vê que Jesus, ele, durante ali a sua obra, durante os evangelhos, nós entendemos que ele está ali não quebrando a lei, mas ele cumpriu a lei se cumpriu nele, e a partir dali torna-se uma nova aliança quando nós começamos a ver ali o momento da Santa Ceia, o momento em que ele institui a nova aliança, em que nós somos salvos exclusivamente pela fé no que Jesus fez, na sua obra de redenção e pela graça. O cumprimento das promessas, através ali também da vida de Jesus, e a salvação de todos, que é o sacrifício na cruz e todas as palavras que vieram depois através da vida dos discípulos. A Bíblia, ela tem uma separação e blocos de livros de cada gênero. Então, se você for ler especificamente o que eu vou falar aqui para vocês, essa sequência, é a sequência que a nossa Bíblia hoje ela é organizada. Então, os 5 primeiros livros ali são livros da lei, que você vai ver sobre a criação e você vai basicamente entender como que a lei de Deus ela foi instituída. Depois vem ali os livros históricos, que são livros ali de Esdras, Neemias, que falam um pouco sobre como Israel sofreu os seus ciclos, né? O ciclo de Israel, ele basicamente, quando a gente fala ali do livro de Esdras, Neemias, ele é basicamente o mesmo ciclo. Ele tem a apostasia, adora outros deuses, cai, não serve mais ao Senhor, aí vem a opressão, depois da opressão vem um sofrimento, depois do sofrimento do povo e o clamor do povo, levanta-se um libertador, o libertador vai lá, reconstrói os muros, como tem na história de Neemias ali, de Esdras, e a gente vê esse ciclo se repetindo. Isso é o que fala sobre os livros históricos. Os livros poéticos, que são ali Provérbios, Salmos, Cânticos, são livros que eu gosto muito de ler ali no início do meu devocional, que são livros que falam numa forma de adorar a Deus, que te ensinam coisas da sua aplicabilidade do dia a dia mesmo, da sabedoria do dia a dia. São coisas muito bacanas para você ler, você que quer ter algo para você guiar o seu devocional, comece a ler pelos livros poéticos. Livros proféticos, quando nós falamos de profetas maiores e profetas menores. Evangelhos, que é a história de Jesus em 4 livros diferentes, de 4 óticas diferentes. Quando nós olhamos, Jesus ele é retratado como rei, como Deus mesmo, o Deus que era homem. O ser humano, servo, ele é retratado ali como de 4 óticas diferentes. Depois eu vou trazer na próxima aula, me cobrem aqui no grupo, vocês aí do YouTube me cobrem nos comentários, de trazer essas 4 óticas. É o dever de casa que eu vou deixar para vocês, trazer para explicar para a gente aqui no grupo ou nos comentários do YouTube quais são as 4 óticas que são retratadas ali nos evangelhos. As cartas, que são as cartas de Paulo e as cartas dos outros apóstolos aí, das pessoas que andaram junto com Cristo, das pessoas que escreveram pós o sacrifício de Jesus, pós a morte e ressurreição. E o Apocalipse, que é o último livro que fala sobre as profecias que ainda se cumprirão. Algumas já se cumpriram, mas quando a gente começar a falar ali sobre o fim dos tempos aqui no grupo de estudo, a gente vai falar mais especificamente sobre o Apocalipse. Por que a Bíblia ela ainda é relevante? Muita gente ela começa a se questionar isso do porquê que o cristão ele precisa ler diariamente a Bíblia. Por si só, quando a gente lê e a gente volta ali no início da aula para entender que os autores foram inspirados na hora que estava escrevendo, então a gente tem a oportunidade de ter o próprio Deus falando conosco ali diariamente. Então por isso que ela precisa ser uma busca diária. Quando a gente lê ali em 2 Timóteo 16, a Bíblia ela não muda com o tempo. As pessoas, nós que somos pessoas que mudamos, mas a Bíblia ela é atual para corrigir, para trazer ensinamento, para trazer direção para o nosso dia a dia e para a nossa vida como cristãos. E tem uma frase muito célebre que você vai ver no slide, a frase de Billy Graham que diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Vocês lembram que eu falei isso lá no início da aula? E aplicação prática. Hoje eu quero trazer para vocês, a gente está finalizando a nossa aula, a gente está nos 2 últimos slides, quero trazer para vocês duas tarefas de casa, além daquela que eu deixei para vocês dos evangelhos. Separe 10 minutos, no mínimo, ali para você ler a sua Bíblia. 10 minutos é a média ali para você ler 2 capítulos. Se você pegar e colocar mais 5 minutos
e que a média que a gente demora para ler cada capítulo, a não ser que seja um capítulo muito extenso, igual vocês vão ver ali quando vocês estiverem lendo o livro de Salmos 119, tem muitos versículos. Então, a média dos capítulos hoje você vai gastar 5 minutos. Se você separar ali 15 minutos por dia, você vai demorar 1 ano e você vai conseguir ter lido a sua Bíblia toda e vai entrar ali nos 2% de pessoas que já leram a Bíblia toda da nossa religião protestante e nós pessoas que seguimos e servimos a Cristo, que temos realmente que ter essa preocupação de falar assim, eu professo uma fé, eu sigo uma fé, um livro de cabeceira ali que é o meu manual de vida, então eu preciso ter lido ele todo pelo menos uma vez na minha vida. E a segunda aplicação ali, faça a seguinte pergunta para você: o que Deus quer me ensinar aqui com esse livro que eu estou lendo, ou com esse capítulo, ou com esse versículo? Mas eu quero dizer para você que essa tarefa não é algo para você se sentir pesado no seu dia a dia aí. Eu quero que você use isso como uma oportunidade para Deus falar com você e você ter um momento de devocional. Nós, como cristãos, precisamos ter essa concepção de que nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Esqueça essa vida que a gente vivia lá atrás, porque eu determino na sua vida que isso vai ter passado. Esqueça essa história de buscar a Deus só no domingo, de ter um momento com Deus só no domingo. Busca a Deus todos os dias. A nossa vida é uma vida que a gente costuma dizer que mata um leão por dia. Então, se você mata esse 1 leão por dia, chama Deus para te ajudar a enfrentar as suas dificuldades, enfrentar o seu dia a dia. Fica muito mais fácil de enfrentar os nossos dias difíceis quando nós temos Deus ao nosso. E para encerrarmos a nossa aula número 1 aí, espero que você tenha gostado e assistido até aqui. Deixe o seu comentário aqui no YouTube. E se você está assistindo, você veio do link lá no grupo do WhatsApp, eu quero que você deixe a sua dúvida, deixe os seus questionamentos, porque esse é um grupo de estudo. Esse slide a gente vai disponibilizar no grupo e eu quero que vocês estudem aí durante a semana e coloquem em prática aquilo que a gente estudou sobre a Bíblia, sobre o nosso conhecimento, sobre entender a Bíblia como regra de fé e que esse seja o início da sua jornada de busca, de aprendizado e de realmente colocar a Bíblia como seu livro de cabeceira ali. Que não seja algo que você vai ler simplesmente por ler. Que seja algo que você vai ler, vai chamar o Espírito Santo para sentar ali do seu lado, te ensinar, te ajudar. É muito bom você ter o slide, você ter um grupo de estudo para te ajudar, mas se você não tiver um momento em que você vai colocar no seu coração que o maior ajudador, o maior auxiliador para você entender os seus questionamentos da Bíblia é o próprio Espírito Santo, aí as coisas vão ficar muito mais fáceis. Deus abençoe, até a próxima aula. E se essa aula está abençoando a sua vida, deixa o like aqui no YouTube e envie ela para alguém para ela abençoar mais pessoas também.